dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. A Idade Média. A Idade Média é uma criação artificial dos historiadores, né? Ela é um período que começa com a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 473, e vai até a queda de Constantinopla, o Império Romano do Oriente, né, no ano de 1453. Né? Ela é dividida em duas partes: a Alta Idade Média, dos séculos 5 ao 10, e depois vem a Baixa Idade Média, dos séculos 6 ao 15. Né? A Idade Média foi chamada durante muito tempo de forma preconceituosa de Idade das Trevas. Mas por quê? Porque a Idade Média tinha uma religiosidade muito forte. Os historiadores que criaram as divisões da história, eles não gostavam de religião. Diziam que a religião trazia ignorância para as pessoas. Então, por isso que se dizia que era a Idade das Trevas, porque só se pensava em religião e nada se desenvolveu, o que não é verdade, né? Porque se formou muitas coisas de cultura. Nosso idioma, por exemplo, o português, ele se consolidou na Idade Média como uma derivação do latim vulgar, assim como o castelhano, assim como o francês, né? Várias nações europeias, como por exemplo Portugal, a Espanha, né, a França, elas vão se formar durante a Idade Média. E o sistema capitalista, sistema econômico que é vigente agora, ele também foi se formando durante a Idade Média. Né? Continuando. Vamos, para entender a Idade Média, a gente tem que entender o Império Romano, né? O Império Romano, por volta do finalzinho ali do século I, por volta do ano 100, ele atingiu o seu esplendor, né? Ele estava com toda a orla do Mediterrâneo, né, que era a sua máxima extensão, né, a grande parte do norte da África, do Oriente Médio. Só não conquistaram o norte da Europa por causa dos germânicos, né, pejorativamente chamados de bárbaros, e não tinham dominado a Península Arábica, um lugar muito seco, não interessava para eles na época. Tinha bastante petróleo lá, mas o petróleo na época não tinha muita utilidade não. Se usava o petróleo para acender umas tochas, mas para isso tinha outras coisas também. Então Roma era um grande império, ele era dividido em vários setores administrativos, mas era grande demais. Para manter Roma em segurança, sem haver ataque de povos rebeldes que queriam se libertar de Roma, Roma gastava muito dinheiro para manter o seu exército, né? O exército mesmo tinha causado já várias revoltas, por isso que o exército passou a receber salário, porque o exército não recebia, né? Mas quando o exército passou a receber salário, o exército passou a ser profissional, a agir com mais eficiência, mas por outro lado começou a ficar caro, né? E com o passar do tempo também, Roma gastou muito dinheiro construindo estradas para ligar todas as províncias do império, né? Tinha que manter as cidades, fazer o calçamento, enfim, Roma tinha ficado um império muito complexo, né? E depois que Roma chegou no seu apogeu, né, na sua extensão máxima, começou então a retração, né? A decadência. Por quê? Romano não trabalhava, fosse ele plebeu, que eram as pessoas comuns, ou fossem muito menos os patrícios. Os plebeus não trabalhavam, os patrícios, que eram da nobreza, que não iam trabalhar, né? Então o que acontecia? Quem trabalhava, quem fazia tudo em Roma eram os escravizados. Pois é, os escravizados faziam tudo em Roma, né? Eles faziam tudo, eram eles que faziam todo o trabalho de Roma, qualquer tipo de trabalho, né? Trabalho braçal, enfim. O exército, então, ele adquiria esses escravos através dos prisioneiros de guerra, só que Roma já tinha conquistado tudo. Então já não tinha mais gente para ser escravizada, então caiu o número de escravizados. Com menos escravizados, começou a fazer o quê? Existia um número menor de produção, se produzia menos alimentos. Quando tem menos produção, o preço das coisas fica caro. Então, para comprar alimentos, os romanos tinham que gastar cada vez mais
dinheiro. E o dinheiro então vai perdendo valor. Começou a circular até moeda falsa, moeda de prata do final do Império Romano. Acharam moedas que só tinha 5% de prata. O resto eram outros metais ali da mesma cor para enganar as pessoas que aceitavam. Então, as cidades começaram a ficar desabastecidas e as pessoas começaram cada vez mais a sair das grandes cidades romanas e irem para o campo, né? Sem dinheiro, o Estado começou a ficar mais fraco e não tinha dinheiro para pagar os soldados. Lembre-se, os soldados passaram a ganhar dinheiro, né? Eles deixaram de trabalhar sem receber. Então, olha só, faltou dinheiro para pagar os soldados pararam de proteger as fronteiras, e quem segurava as fronteiras contra os germânicos eram os soldados, né? E os germânicos, pejorativamente chamados de bárbaros, viviam no norte da Europa. Muitos germânicos atravessavam a fronteira para Roma de maneira pacífica, né? Faziam acordos com os romanos, às vezes um chefe germânico casava seu filho ou sua filha com alguma autoridade romana, né? Mas muitos deles vinham para o território romano para cometer saques, para roubar os romanos, para tomar território. Então, quando os soldados começaram a ir embora, as fronteiras romanas ficaram desprotegidas e os germânicos que vinham lá do norte da Europa começaram a avançar cada vez mais, né? Para tentar resolver essa crise, né, o imperador Teodósio ele dividiu o Império Romano em dois: Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Constantinopla era uma colônia grega, ela se chamava Bizâncio, e aí ela foi conquistada pelos romanos, né? Ela era um lugar difícil de ser conquistado, né? Porque ela era quase uma ilha, ela era cercada de água por quase todos os lados, né? Então era difícil de invadir Bizâncio, né? Os romanos conquistaram. Quando mudou a capital a capital ia mudar de Roma para Bizâncio, né? Então o imperador Constantino reformou toda a cidade de Bizâncio, ela ia se chamar Nova Roma, só que aí ele morreu, a cidade acabou batizada de Constantinopla em sua homenagem, né? E aí o Teodósio dividiu o império em dois para tentar dinamizar a administração, falando, ó, é gigante esse império, vamos dividir, e ainda assim ficaram duas partes gigantes, né? Só que o Império Romano do Ocidente caiu. Em 476, o último imperador de Roma, o Rômulo Augusto, e eu já vi em outras fontes como Rômulo Augustulo, acho que as duas versões estão certas, né? Já vi muito como Augustulo e já vi muito como Augusto, né? Ele foi derrotado pelo Odoacro, rei dos Érulos, né? Os Érulos eram um dos povos germânicos, tá? E, enfim, eles eram da família dos visigodos, fundaram o reino visigótico da Itália, né? E, enfim, né, godos era um povo da região onde hoje é a atual Alemanha, né? Dos godos vieram os visigodos, que eram os do Ocidente, e os ostrogodos, que eram os do Oriente, mas eram o mesmo tipo de povo, tá? Povos germânicos. Então, esses germânicos, eles se fundiram com os romanos, acabaram se misturando, né? Os germânicos invadiram Roma e não exterminaram os romanos, era impossível, era gente demais. Então eles foram se misturando, né? Roma caiu, não deixou de ser uma cidade dominada por romanos, mas se tornou uma cidade dessa mistura que surgiu dos romanos germânicos. A Europa, ela é fruto disso, de uma mistura de romanos com germânicos, né? Então surgiram vários reinos, como o dos gépidas, dos lombardos, dos bavários, dos turíngios, dos alamanos, dos burgúndios, né, dos anglo-saxões, dos visigodos, onde hoje é Portugal e Espanha, dos suevos, onde é a Galícia, dos bascos, onde hoje seria o País Basco, mas não é, é parte da Espanha e parte da França. Enfim, esses germânicos, eles se organizavam de uma maneira tribal assim: respeito máximo ao líder, né? E era uma instituição chamada comitatus. O que é isso? Fidelidade total ao líder, né?
Os guerreiros juravam fidelidade a esse líder e davam a vida por ele. Em qualquer guerra que acontecesse, eles iam até a morte pelo seu líder, né? Os germânicos, eles não tinham leis escritas, eles tinham leis orais, e isso de uma certa forma simplificava as leis, mas dá aquele problema, né, de dúvidas na hora da aplicação das leis. Os povos germânicos, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? A maioria desses deuses ligados a aspectos da natureza, né? A partir do século VI, missionários cristãos começaram a agir maciçamente no meio desses povos germânicos, e esses povos germânicos foram se convertendo ao cristianismo, né? Então o Império Romano caiu, mas a Igreja Católica Apostólica Romana se manteve, tanto que a Igreja Católica, ela é herdeira do Império Romano. Ela é Igreja Católica Apostólica Romana, ela fica em Roma, idioma oficial é o latim. O Papa tem títulos que eram do imperador, como por exemplo Sumo Pontífice. Ele é também chamado de o Vigário de Roma. Então a Igreja Católica foi, quando os germânicos se converteram ao cristianismo, acumulando mais e mais poder. O Império Romano do Oriente, ele veio ali a partir de Constantinopla e agregava cidades importantes ali da Anatólia, né? Como Antioquia, Alexandria, Niceia, né? E constituía ali o Império Romano do Oriente. Era um império multiétnico, a base era grega, o idioma oficial era o latim, mas no século VI o grego foi adotado como oficial. Eles se diziam que eram Romaoi. O que é Romaoi? Romaoi é romano em grego, tá? Então eles eram um povo de base grega, mas lá nesse império, e principalmente na cidade de Constantinopla, que era uma potência comercial, tinha de tudo. Tinha árabes, venezianos, genoveses, gregos, romanos, né? Pessoas entravam e saíam de Constantinopla o tempo inteiro. Por quê? Porque ela ficava bem ali na confluência entre as estradas que vinham do Oriente para a África e para a Europa, né? Ligava ali os 3 continentes, aquela região do Oriente Médio que liga os 3 continentes, né? Europa, Ásia e África. O que eles vendiam lá? Tudo: tecidos, joias, prata, chumbo, vinho, azeite, frutas secas. Era uma civilização que tinha muita influência, né, da cultura clássica greco-romana, também da cultura persa. A Pérsia é o atual Irã, uma cultura oriental muito forte, influenciou muitos povos da região, e também a cultura chinesa, né? A cultura chinesa chegava em partes mais a ocidente através dos persas, tá? As crianças das famílias ricas estudavam as obras clássicas gregas, tá? Eles organizavam o Estado de acordo com os romanos, e dos orientais eles herdaram o uso da seda, o apreço pela decoração e a influência das artes, tá? Da arte deles é bem notório o tipo de arquitetura, aquela arquitetura bem oriental, né, com aquelas abóbodas, né? A abóboda é aquele tipo de teto que lembra um bulbo de alho, né, comum em prédios árabes. E eles eram muito cristãos, só que eles eram cristãos ortodoxos, né? A igreja do Império Romano do Oriente acabou também se separando da igreja de Roma. O tipo de obra deles mais comum é o mosaico, tá? O mosaico é aquelas imagens feitas com milhões de pedrinhas. E os bizantinos, os católicos ortodoxos, né, que são ali os católicos do Oriente, eles não obedecem o Papa, eles obedecem os patriarcas do Oriente, e nas igrejas deles eles não usam estátuas dos santos, eles usam imagens, né, pinturas ou mosaicos, mas a estátua mesmo, o bonequinho dos santos, eles não usam. Que mais? O direito romano foi compilado pelo mais célebre imperador bizantino, que foi o Justiniano, né? Por quê? Na antiguidade,
os livros eram escritos em pergaminhos, né? Então as leis de Roma eram centenas de pergaminhos. Cada lei que saía era escrita num pergaminho e guardada. O pergaminho é um rolo, geralmente de couro de animal. Então, quando você ia consultar uma lei de Roma, você tinha muitos pergaminhos para consultar. O que o Justiniano fez? Ele criou um códice. O códice é uma invenção mais moderna. Pegavam esses pergaminhos, recortavam, colavam um em cima do outro e colocavam uma capa. O códice é o pai do livro que nós temos atualmente, né? Então, ficou conhecido como Codex Justinianus, em latim, né? O Códice de Justiniano. E o nome dessa obra, Corpus Iuris Civilis, né? Corpo de Direito Civil. Eram todas as leis de Roma juntos. E essas leis são importantes para nós até hoje. Se alguém aí, o pai, ou a mãe, tio, o amigo, ou vai fazer direito, vai encontrar com direito romano, né? E podem perguntar para essas pessoas todas que cursaram direito. Elas estudaram direito romano na faculdade. Direito romano é a base do direito ocidental. Continuando. Império Islâmico. O islamismo foi uma religião que se baseia tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Surgiu no século VII na Península Arábica. O fundador da religião islâmica foi o profeta Mohammed, né? Que a paz e as bênçãos de Deus sejam sobre ele. E esse profeta criou essa religião. Os membros são chamados de islâmicos ou muçulmanos. Eles acreditam que só existe um Deus, que em árabe é Allah, é o mesmo Deus dos cristãos e dos judeus, e essa religião unificou os povos árabes. Por quê? Porque os povos árabes antes eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses e não tinham unidade, viviam brigando. Então o que aconteceu? Com o profeta Mohammed houve a unificação dos povos árabes e eles partiram para Jihad. Jihad quer dizer empenho em nome de Deus, né? Dedicação a Allah. Então o profeta unificou os povos árabes. Eles partiram para conquistas de muitos territórios, né? Eles conquistaram todo o Oriente Médio, conquistaram todo o norte da África, conquistaram a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, partes da Ásia Central e da Índia, né? Converteram muitos povos que não eram islâmicos para a sua religião, como os persas, né? O Irã é um país do Oriente Médio, né? Ele é persa, ele não é árabe. A Turquia é um país do Oriente Médio, ele é turco, não é árabe, né? Muitos povos, hoje em dia existem muito mais povos muçulmanos que não são árabes do que árabes. Nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Existem árabes católicos, né? E se um árabe quiser se converter a qualquer outra religião, desde que ele more num país livre, ele pode se converter a qualquer outra religião, ele pode ser ateu, né? E qualquer pessoa de qualquer etnia, qualquer cor de pele, ela pode se converter ao islamismo. Não é obrigatório ser árabe. A única obrigatoriedade para ser islâmico é acreditar que Deus é um e o profeta Mohammed é o último, o definitivo profeta de Deus, e cumprir os preceitos do islamismo, tá? Mas a gente vai ter aula de islamismo com mais detalhes mais para frente. Eu gosto muito do islamismo, tenho muita admiração por essa religião, né? Continuando, na Idade Média o comércio foi desaparecendo porque as pessoas começaram a ir cada vez mais para o interior. Por quê? Como houve invasões dos germânicos, depois houve invasões dos muçulmanos, né? Também chamados de sarracenos. E aí outros povos começaram também a invadir a Europa, como os hunos. Então, as cidades marítimas são as primeiras a serem invadidas, né? Porque as invasões geralmente aconteciam por mar. Então as pessoas com o fim do Império Romano do Ocidente começaram a ir cada vez mais para o interior e o comércio foi perdendo sua função. Não desapareceu, mas diminuiu drasticamente. O que passou a vigorar mais eram as trocas agrícolas. Beleza, galera? Semana que vem a gente continua. Uou!